Não, Vamos vamos lá lá. de Você novo. ia. Exato. Você ia comentando. Essa questão do que você está falando aí dos hospitais de campanha e a questão da testagem também, todas elas são medidas que deveriam fazer parte, digamos assim, de um protocolo para atuação nesse tipo de caso. Eu vi que em outros países isso é o protocolo para atuação nesse tipo de caso. Veja, alguém parou para se perguntar por que na Coreia do Sul e no Japão eles conseguiram fazer isso tão rápido? Por quê? Uhum. Porque eles têm um protocolo para arma biológica. Porque eles estão do lado da China e da Coreia do Norte. Entendeu? Então, eles têm um protocolo de arma biológica, então eles sabiam como agir de forma rápida. Foi exatamente o que eles fizeram. Na hora que surgiu o negócio, o que é que eles começaram a fazer? Testar todo mundo, geral, na população. São países menores? São, mas tem populações muito grandes. E Então eles eles tinham foram tido. Eu acho que testando. A Coreia tinha tido um surto em 2015 também. Isso, E exatamente. ela já tinha visto o que tinha dado certo e o que não tinha dado certo. Exatamente. Eles têm um protocolo para a questão de doença, não só porque surgem muitas dessas doenças respiratórias surgem lá na Ásia, né? Você tem SARS, que é o irmão gêmeo do corona. Corona, aliás, não é uma doença, né? Corona é uma família de vírus, é porque agora, pessoal, todo mundo chamou coronavírus como se fosse um só, mas o SARS antigo, ele é o irmão gêmeo dessa atual. Essa atual é a evolução do SARS, é por isso que é chamado SARS-CoV-2. Você Exato. tem o MERS, que vem de lá, o H1N1 vem de lá. Então, esses vírus surgiram de lá. Então, eles sabiam que existia esse problema das doenças, propensão a sair doença de lá, daquela região, e o problema da arma biológica. Então, havia um protocolo, e o protocolo é esse: é testar o pessoal, isolar, não é? Isolar os reais infectados, ainda que assintomáticos, foi o que eles fizeram. Então, por isso a curva foi achatando. Se olhar todos os gráficos de todos os países, você vai ver que só o do Japão e o da Coreia estão assim, deitado. O restante está tudo assim. Inclusive o nosso gráfico brasileiro, ele infelizmente está acompanhando o gráfico da Espanha, que é o país que está sendo mais atingido após a Itália. Né? Então, isso é uma coisa que nos deve levar a pensar. A gente tem que adotar uma estratégia de testagem logo, dividir o país em zonas, porque não está atingindo o mesmo jeito em todo lugar, e como você disse, fazer hospital de campanha. Porque se você está numa situação... Isso é uma situação de guerra. A diferença é que não estão jogando bomba. A diferença é que está atingindo as pessoas, que é o melhor tipo de guerra que existe. Porque você Porque você mantém não as destrói a estruturas, né? infraestrutura. Exatamente. Exatamente. Bomba destrói infraestrutura. Bomba destrói indústria, bomba destrói hospital. Agora, você matando pessoas, Tudo você fica não faz lá. isso. Especialmente se você mata só velhos. Porque os jovens ficam dependentes economicamente com a ocorrência de uma crise econômica, os jovens ficam dependentes do invasor. Eu não estou querendo dar indiretas do que está acontecendo, mas é possível tentar imaginar. Né? A situação toda, a situação é essa. A gente tem que começar a pensar em protocolos para essa situação. Agora, protocolos reais. Esse negócio está fechando tudo. Isso aí vai causar não só um problema sistêmico de economia. Quando você causa um problema sistêmico de economia, você leva também à falência do sistema de saúde. A gente não tem só problema com o coronavírus, a gente tem problema com várias outras doenças, tá entendendo? Como você falou, as pessoas vão começar a parar de ter onde ser atendidas por outras coisas. Não existe isso. A gente tem que evitar o problema sistêmico. Nós temos que ser proporcionais e racionais com aquilo que nós vamos fazer. E nós temos que nos precaver contra inimigos externos. O Brasil ele está no centro no meio de uma disputa territorial. Olha, o Bannon, ele tem uma ideia a respeito do Brasil que é verdade.
Para quem não A sabe quem é China, Steve Bannon. Steve Bannon, que foi consultor do Trump, né? E é um dos grandes cientistas políticos que nós temos hoje em dia. A China olha para o Brasil como o primeiro lugar para colonizar. E eles estão fazendo isso, tá? Então eles estão colonizando. E basta nós percebermos o que é que acontece quando você vai falar alguma coisa sobre a China. Já vem TV aí fazer editorial sobre são ineptos, não sei o quê, um chanceler idiota e tal e tal. Rapaz, eu nunca vi uma televisão, uma rede de televisão tratar os ministros, por mais incompetentes que fossem no Brasil, como a Rede Bandeirantes tratou o ministro Ernesto nessa questão da China. Isso é um indicativo. Não, o poder da China é tão grande agora. Para quem não sabe o que aconteceu, foi o seguinte. A embaixada da China oficialmente ameaçou um parlamentar brasileiro e ainda disse o seguinte, ameaçou um parlamentar brasileiro, dizendo que ele deveria falar ou não, dizendo que ele é a família do presidente, praticamente xingando ele, a família do presidente, e ainda ameaçando o Brasil, dizendo o seguinte: todo mundo que tentou se meter com a China levou um tiro no pé. Isso. Veja, tem um país estrangeiro que a embaixada dele está ameaçando o meu país, certo? O que aconteceu? O presidente do Congresso foi lá lamber a China e dizer que eles estavam corretos, que eram maravilhosos. Rodrigo Maia foi falar isso. A Band colocou uma âncora de jornal oriental para fazer uma matéria falando das maravilhas do governo chinês. Veja, a China comprou tanto as pessoas aqui dentro, tem tanto poder aqui, que a embaixada deles pode cometer uma infração diplomática que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Vocês têm ideia do que é o poder disso na escala de relações internacionais? Porque um diplomata, ele é a voz do poder do seu país. Inclusive, uma embaixada não é território brasileiro. A embaixada da China é território chinês no Brasil. A embaixada dos Estados Unidos é território americano no Brasil. Assim como a embaixada brasileira na Espanha é território brasileiro na Espanha. Quer dizer, se um brasileiro comete um crime e consegue cair dentro da embaixada, ele não pode ser colocado para fora do portão, porque a embaixada é território brasileiro. A polícia da Espanha não pode entrar na embaixada. Vocês estão entendendo? Aí vem é quase um ato de guerra. É um ato declaratório e não aconteceu nada. Todas as autoridades do país foram defender a China. Veja, o nível de poder necessário para o cara se sentir seguro, o embaixador se sentir seguro, numa mensagem oficial, fazer uma coisa dessa, cara, já foi. Pedro, veja só. Esse embaixador que está aqui no Brasil, ele, que é o Yang Wanming, para você ter ideia de como a China trabalha no mundo. O pessoal acha que Donald Trump fala lá, fica o tempo todo falando China, 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 que isso aí é por besteira, né? Mas, veja só, o Wanming, ele já trabalhou, antes de estar aqui no Brasil, ele trabalhou na Argentina. Os chineses fizeram um acordo na época do governo dos Kirchner, lá na Argentina, para montar uma base de pesquisa no sul da Argentina, lá na Patagônia, se não me engano. E eles assinaram um protocolo conjunto de que poderia montar, a Argentina aceitava montar essa base desde que ela fosse de uso comum de chineses e argentinos. O pessoal a China aceitou, fez um contrato, um protocolo, assinaram um acordo e tal, beleza. Começou a China a construir, não podia entrar um argentino dentro da base. E a China construindo, não podia entrar um argentino. A Argentina pedia acesso, não davam, O Maurício Macri entrou e disse, não, tem que rever esse negócio aí, a gente quer acesso. O acordo que a gente fechou foi o de ter acesso à base também. O embaixador chinês, o Wanming, na época estava lá na Argentina. O mesmo daqui do Brasil, estava lá na Argentina na época, balançou a cabecinha e disse, não, tudo bem, a gente aceita
Mas olha que essa cláusula de acordo aqui. Sabe o que é que tinha na cláusula do acordo? Dizendo que se a Argentina questionasse o poder da China sobre aquela base territorial no sul da Argentina, a China tinha direito de revisar todos os acordos que foram firmados com a Argentina nos tempos passados, inclusive os comerciais. Então, isso é uma chantagem econômica de um nível inimaginável. Eles pegaram um território ao sul da Argentina só para eles e disseram que se quisesse mexer naquilo ali, eles iam revisar tudo que tinha sido feito. O Macri cedeu na hora. Então a gente está deixando esse tipo de coisa acontecer. Imagine se esse país estiver quebrado. É por isso que os Estados Unidos não querem deixar o país quebrar. É por isso que o Trump fez um pacotão de jogar 2 trilhões de dólares aí na economia. Uma medida que Paulo Guedes se adiantou também, né? A liberar alguns bilhões emergenciais. Sim, né? Tem que liberar. Na situação atual não tem o que fazer. O governo vai ter, é aquela coisa agora. O problema da ideologia é porque você corta um pedaço da realidade e a realidade nunca cabe na teoria, né? Você tenta forçar a estrelinha dentro de um círculo, igual uma criança, mas você nunca consegue. Então, se você pega, você vira um ideólogo à direita, mas o Estado liberal, meu filho, o negócio agora é intervir. Se o Estado não intervir com dinheiro pesado, pode esperar a quebradeira completa. Veja, esses 15 dias já quebrou um bocado de gente. Outros já foram demitidos. Né? As pequenas a situação é atípica. Problemas. Exato, a situação é atípica. Você vai lá e faz uma intervenção. Agora, assim, disso tudo que se deve dizer. Veja, minha gente, no final das contas, as coisas têm que ser olhadas com racionalidade. Eu, por exemplo, veja, a pessoa que eu mais amo no mundo é do grupo de risco. Só que eu não posso olhar essa situação projetando o meu sentimento pessoal num conjunto de soluções. Veja, o meu sentimento pessoal do risco e do cuidado com aquela pessoa que eu amo, ele não vai resolver o problema da peste chinesa no Brasil. Então, assim, eu não posso dizer, fica todo mundo. Por quê? Porque eu estou com medo. Então, assim, eu defendo uma coisa como se fosse uma medida racional, quando, na verdade, a minha motivação mais interna é o medo. Então, assim, aquela racionalidade, ela é apenas uma maquiagem. Ela é uma roupa colocada sobre um corpo pútrido, entendeu? Então, você está com uma roupa lá sendo colocada sobre um corpo chagado, que é exatamente o medo. Então, as pessoas estão achando que estão tomando decisões racionais, estão tomando decisões políticas, estão julgando decisões políticas, não baseadas na racionalidade que a situação exige, mas de um medo interno. Então, assim, isso tem que acabar. Simples assim, senão as coisas não andam de maneira alguma. E mais, as medidas têm que ser tomadas agora, porque, só para a gente encerrar, além de tudo isso, nós temos uma mídia, nós temos uma classe política, nós temos uma classe jurídica dos altos tribunais brasileiros empenhados em derrubar o presidente. Então, no meio disso tudo, a gente ainda tem um caos político, ou seja, a galera se aproveitando disso para causar uma instabilidade política. Então, veja, o Brasil está numa situação, meu amigo, que é uma coisa... Eu não vejo um paralelo assim que aconteceu, sei lá, talvez a coisa tenha acontecido, sei lá, a República do Weimar, bora botar uma coisa assim, mas mesmo assim ainda não foi, porque você tem um governo com legitimidade, né? Assim, é um negócio atípico até o limite, entendeu? É uma coisa que não está acontecendo. Isso nem aconteceu lá nos Estados Unidos com o Trump. Essa calhordice que estão fazendo aqui no Brasil, né? Porque quando o Trump resolveu assinar o ato de defesa, tratando a situação do coronavírus como se fosse uma situação de guerra, então, nessa circunstância, o presidente americano ele pode mandar uma empresa produzir determinado bem, e ele, de fato, mandou. Ele mandou as empresas produzirem ventiladores, respiradores, máscaras, álcool em gel, bens de primeira necessidade para tratar conter a doença. Quando o Trump resolveu fazer isso, perguntaram para Nancy Pelosi
O pessoal sabe quem é a Nancy Pelosi? A Nancy Pelosi é como se fosse a Maria do Rosário tratando com o Bolsonaro, entendeu? Exato. Não, Imagine, exatamente. imagine a Maria do Rosário sendo presidente da Câmara dos Deputados com o Bolsonaro presidente do Brasil. Isso é a Nancy Pelosi com Donald Trump lá nos Estados Unidos, certo? A Nancy Pelosi é aquela mulher que rasgou o discurso de Trump quando o Trump fez o discurso do Estado da União, né? Então, essa é a situação. Aí, perguntaram para a Nancy Pelosi o que ela achava de Trump estar utilizando a Lei de Proteção e Defesa lá nos Estados Unidos para tratar do coronavírus. Sabe o que a Nancy Pelosi respondeu? Ela fez: o presidente dos Estados Unidos deve utilizar de todos os poderes extremos que ele tem à disposição para debelarmos esse mal. Exato. E foi um negócio, quando tu postasse lá, eu fiz não. É porque a gente tem um grupo, né? O grupo, a gente devia pagar para a galera só ver a movimentação do grupo. Iríamos ganhar muito dinheiro. Mas ia mesmo, viu? Ia ganhar muito dinheiro. Mas enfim, quando tu jogasse lá, eu fiz não, pô. Pelosi não disse isso, não. Ela odeia Trump com ódio visceral. Essa imagem do discurso não era assim, minha gente, que ela pegou e rasgou. Foi o seguinte: ele estava discursando no Congresso, ela estava sentada atrás dele, né, como o papel que lhe cabe. Quando ele termina o discurso dele está na mão dela, a câmera está focando nele, ela se levanta e rasga, assim, com um ar de desdém. É dessa pessoa que a gente está falando, tá certo? E essa Exatamente. pessoa disse isso. Então, assim, pra você ver, aqui não tem esse espírito, tá entendendo? Não tem um espírito de vamos fazer o que é necessário. Não, aqui o pessoal está pensando na politicazinha de amanhã, na picuinha de... Isso é um problema grave, não só da nossa classe política, mas também existe um problema grave em relação a isso na nossa direita. O pessoal também só fica pensando em picuinha e tal, acontecendo essa merda aí toda, e todo mundo só... É uma coisa muito mesquinha, sabe? É uma coisa muito mesquinha. E tem que parar com isso, pô. Tem que parar com isso. Os democratas lá dos Estados Unidos tentaram fazer palhaçada essa semana com esse pacote de estímulo. Por quê? Porque eles sabem que depois de sair, pô, acabou. Não tem eleição mais nos Estados Unidos. Não tem eleição. Esqueça, acabou-se a eleição americana. Acabou. A eleição americana acabou depois de sair. Exato. Entendeu? Porque Trump está com a aprovação, por causa do combate que ele está fazendo, de mais de 60%. Já estão demonstrando lá. E quando ele der um pacote de estímulo que vai fazer com que os americanos saiam dessa porcaria em que foram colocados por causa de uma doença chinesa, não tem eleição, acabou. A eleição acabou, esqueça. Vai ser homologação, né? Vai ser homologativa. Exato. Eles quiseram fazer uma palhaçada essa semana. E aí o pessoal caiu tanto em cima, todo mundo caiu tanto em cima, que eles desistiram na mesma hora, aprovaram o pacote de estímulo. Então, isso é um tipo de maturidade que tem que ser desenvolvida aqui. Agora, é claro que isso aí só vai poder ser feito com aquilo que você falou, restaurando a inteligência. Não Exato. tem como. Voltamos ao início, né? Então, assim, exato. O que é o mais urgente agora? Veja, enquanto está o período de quarentena completo, ele é necessário para a coleta de dados, para dar um freio na disseminação imediata. Mas depois disso, você tem que voltar à vida normal e tomar os cuidados com aquelas pessoas que são do grupo de risco, tomar cuidados reais. Veja, não me parece que estamos diante de uma brincadeirinha, como muita gente da direita coloca aí nos grupos, né? O fato de ter uma baixa taxa de mortalidade não quer dizer que aquilo é uma brincadeira, porque a morte é sempre séria, porra. A morte é sempre uma coisa séria. Se você tem uma taxa de mortalidade de 0,0001%, a morte daquela pessoa que faz parte da estatística é séria. Então, assim, não dá para tratar com leviandade uma coisa relacionada com a morte, certo? Mas também não dá para tratar com covardia, porque a covardia é um tipo de brincadeira. Isso. Porque a covardia também é um tipo de infantilidade. Que todos nós não é uma realidade. Exato. Todos nós temos em maior ou menor grau, mas é uma coisa que a gente tem que lutar para acabar com isso, né? Então, assim, tem que ser feito, tomadas medidas sérias, né, da nossa parte, mas a quarentena total, ela é uma impossibilidade. Eu digo categoricamente que trará muito mais danos do que se você deixasse 3 carnavais do Rio de Janeiro rolando. A médio e longo prazo, a quarentena total vai gerar mais problemas do que isso. E não é figura de linguagem. Veja,
Isso aqui que eu Não. falei não é figura de linguagem, certo? É quase uma descrição estatística do negócio, né? Vai ser isso que vai acontecer. Então, para quem estava assim, em dúvida sobre o que pensar, meu Deus, e o discurso acabou-se no mundo. Minha gente, esqueça a forma, certo? Pense apenas numa coisa. Não dá para continuar a quarentena do jeito que está. E as pessoas que estão defendendo ou não conhecem o que é uma quarentena, ou não conhecem as medidas necessárias, ou estão usando a crise para seus próprios fins políticos ou ideológicos. É isso que está acontecendo. E assim, veja, quem está aqui não é o povão, não. Eu duvido que uma pessoa que está aqui, não vou duvidar 100%, pode ter, mas vai ser muito baixa das taxas das pessoas que estão assistindo aqui, aquelas que estão preocupadas com o Bolsa Família da semana que vem. Então, assim, o povão, ele entende isso. Isso é preciso ser dito aqui, Taiguara. Eu garanto que se eu chegar no porteiro aqui, ele vai dizer, meu amigo, como é que eu vou ficar parado? Não tem como eu ficar parado, não. Não tem como. Eu garanto a você. Eu garanto. A massa, ela é mais consciente. Em certos aspectos, a massa ela é mais consciente. É aquela coisa. Quem é a medida de todas as coisas? O porteiro. O porteiro é a medida de todas as coisas. Caio tinha razão. Então, você pega a opinião do porteiro sobre isso, ele vai dizer a realidade. Que é a realidade que ele passa. É a realidade que ele percebe. Então, assim, não nos deixemos enganar, tá certo? Tem muita coisa em jogo e muita coisa que não tem nada a ver com a doença. Nada a ver com a doença. Assim, é um outro nível, é um outro tipo de malícia, certo? É um outro tipo de ação e a gente tem que estar atento para isso. Né? Haveria muito mais coisa a se falar, né? Questionar aí questão de armas biológicas, questão da China no Brasil. Aí a gente podia falar do imperialismo chinês, a gente podia falar da cultura, a gente poderia falar de 1 milhão de aspectos, essa coisa da inteligência mesmo, analisar os discursos, né? Agora, eu tô sempre tentando encaixar todos os discursos naquela coisa que o Olavo fala, né? Do significado do referendo, que eu achei uma maneira maravilhosa de explicar às pessoas como elas estão sendo enganadas. Isso é maravilhoso para explicar. Então, assim, teríamos como fazer tudo isso, mas não vamos fazer porque eu vou dar aula às 9 horas, já vou atrasar um pouquinho para os recados finais do meu querido Taiguara, mas fica para a próxima. Taiguara, fala aí. Não, eu acho que é isso aí. A gente já falou até mais do que tínhamos planejado, né? Se despede aí das pessoas. Agradeço bastante e vamos fazer mais vezes. Você não é uma pessoa tão distante de mim assim, né? Exatamente. Vamos marcar mais vezes, vamos fazer outras. Tem muita coisa que foi perguntada e acho que vale a pena a gente fazer lives sobre esses assuntos também. Mas é isso, pessoal. A gente tem que... Eu fiz uma live há 2 dias sobre as virtudes para enfrentar esse momento, né? Porque muita gente... É como você falou naquela hora, fica transitando entre extremos contrários e, enfim, eu achei que era importante trazer a visão das pessoas que nós precisamos enfrentar realidades da vida de forma virtuosa. Então nós temos que agir com prudência, nós temos que agir com coragem, nós temos que agir com justiça, nós temos que agir com fé, com esperança, com caridade. Todas essas questões, todas essas virtudes, elas precisam estar presentes em nós para podermos enfrentar as situações reais da nossa vida. Não só uma situação financeira, que geralmente é o que o brasileiro enfrenta, a situação de violência, que também enfrenta, mas também uma situação de epidemia, que não é uma coisa muito comum de acontecer. E essa live está lá no meu canal no YouTube, quem quiser pode olhar lá, As Virtudes em Tempo de Peste. E isso é o principal recado que eu queria passar para as pessoas. A gente precisa de virtudes no momento atual. Não é uma situação de escolha, isso é uma necessidade. Como você falou, a gente não pode agir com covardia nem com egoísmo. A gente não pode achar que se escondendo vai resolver o problema ou que jogando todo mundo na fogueira também vai resolver um problema. Não vai.
A gente não vive, as pessoas, a maior parte do povo brasileiro não vive de iFood, não tem ar-condicionado em casa. É diferente, a vida caminha. Então a gente precisa ter caridade com essas pessoas e precisa ter caridade também com quem pode ser afetado pela doença. Agora, isso é a nossa realidade. O que é que a gente vai fazer com ela? A gente vai tentar equilibrar as tensões e não se desfazer no meio dessas duas coisas. Então, as medidas reais precisam ser adotadas no meio disso aí. Não é para ser indo para um extremo que só favorece uma coisa ou outro extremo que só favorece outra coisa. Não, isso se chama prudência. Tomar a reta decisão da forma correta, sem cair em extremos que atrapalham todos os lados. Exato. A arte de tomar a decisão segundo a reta razão. Então, isso. É exatamente isso. Pois bem, pessoal, ficamos por aqui. Já fica apalavrado outras coisas, sobre outros assuntos. Aliás, a gente tinha uma live, né, Taiguara? Estava apalavrada há algum tempo sobre a filosofia de Olavo, sobre algumas coisas desse tipo. Mas o Coronga atrapalhou os planos e aí a gente teve que... Vamos fazer semana que vem. Se quiser marcar, a gente marca semana que vem. Pronto, beleza. E a gente faz, viu? Pois, pessoal, obrigado. Beleza. Dê um print nessa live. Antes que esqueça, dê um print nessa live. Marque a gente, espalhe que essa live existe, mande a live para as pessoas no direct, tá certo? Quanto mais isso for anunciado, melhor, para acabar com esse medo mesmo, para acabar com essa sensação de impotência e de histeria, tá certo? Então dê um print, de preferência na Taiguara, dê um print interessante, dê um frame bom, dê um frame bom. Nos favoreçam. Nos favoreçam. A gente está aqui há 1h30, né, trazendo conteúdo para vocês, então nos favoreçam. Dê o print aí e espalhe, beleza? Tem gente que faz uns prints com a gente fechando o olho, com a boca aberta. Não, faça um print que favoreça. Exato. Viu? Pois, um abração. Até mais. Valeu. Um abraço, pessoal.